Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato para vocês. Queria pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like legal, vai nos ajudar muito, ok? Vamos de relato? Me chamo Gilson e trabalhava como motorista particular de uma família muito rica e muito bondosa. Eles moram no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, e eu moro no bairro de São João de Meriti. Mas usava sempre um dos carros do patrão. Trabalhei naquela família mais de 26 anos. Vi os filhos dos patrões nascerem e crescerem. Eles tinham 3 filhos, 2 moças e um rapaz mais novo. Uma das filhas morava já há 6 anos nos Estados Unidos. Eu gostava muito dela, assim como gostava dos outros filhos também, mas aquela era especial. Ela sempre foi uma menina muito bondosa, educada, tratava todos com respeito e carinho. O que vou contar aconteceu há 9 anos. Eu estava indo para o trabalho, usava como sempre o carro do meu patrão e quando passava por uma estrada que sempre estava deserta, e toda vez que passava por lá, eu reduzia, pois era uma estrada de terra com matos por ambos os lados. Pois bem, passava por lá quando ouvi chamar meu nome e pedir para parar. Com um susto, parei de repente e na minha frente estava a filha do meu patrão, a que morava na América. Ela tinha saído correndo da mata e pulado em frente ao meu carro. Chorava e sangrava. Estava com as roupas rasgadas e sujas e tinha um ferimento na cabeça que parecia ser de uma bala. Ela entrou correndo no carro e pediu para eu acelerar. Eu não estava entendendo nada. Estava muito confuso, com medo e muito preocupado com ela. Então disse que iria imediatamente para o hospital, pois ela estava muito machucada. Ela começou a gritar, dizendo para eu levá-la para casa, que ela só queria ir para casa ver seu pai e sua mãe. Dava para ver que ela estava muito traumatizada. Sem opção, fiz o que ela queria. Durante o caminho, fiz várias perguntas sobre o que tinha acontecido, mas ela não respondeu a nenhuma. Somente chorava e dizia que queria ver os pais. Corri o mais que pude e, finalmente, quando cheguei, antes mesmo do enorme portão abrir, saí do carro para colocá-la no colo e levá-la para dentro, mas ela tinha simplesmente sumido. Fiquei confuso. Enfim, eu olhei para todos os lados e, como o portão estava aberto, deduzi que ela já tinha entrado, apesar de saber que seria impossível. Mas não tinha outra explicação. Percebi que a casa estava diferente. Vi vários carros que não conhecia e pessoas que nunca tinha visto. Entrei por trás, como sempre fazia, e fui até a cozinha tomar o meu café. Mas ao invés de ver os funcionários na mesa, como era de costume, a cozinha estava vazia. Então fui até a garagem tirar o carro do patrão e esperar por ele. E quando estava saindo, veio ao meu encontro a cozinheira. Ela estava em prantos. Me abraçou e me contou que a filha do nosso patrão tinha falecido. Ela tinha sido assassinada. Fiquei por uns segundos em choque e quando ia falar alguma coisa, ela completou: os patrões estão indo para os Estados Unidos. Ela estava desaparecida há 1 semana e eles nem sabiam. Só descobriram quando receberam um telefonema dizendo que tinham achado o corpo. Parece que foi
que ela foi violada, espancada e deram um tiro na cabeça da nossa menina. Me diz, Gilson, que monstro fez isso? Bom, eu não estava conseguindo assimilar o que ela estava falando com o que eu tinha visto. Nunca comentei isso com ninguém, nem com minha esposa. Continuei trabalhando lá por um bom tempo ainda, até me aposentar. Aquela família nunca mais foi a mesma, e nem sequer a casa. A alegria tinha ido embora. Toda noite, antes de dormir, peço a Deus por ela. Ela era uma menina muito boa. Não merecia ter tido esse fim. Eu morava no sítio quando era criança. Meu quarto ficava no segundo andar. Era uma casa grande e velha. Eu amava dormir olhando o céu e deixava sempre a janela aberta. Minha mãe detestava e sempre pedia para eu fechar, mas eu não fechava. Um dia, me lembro, tinha 13 anos e estava fazendo muito, mas muito calor. Eu abri mais ainda a janela, pois dormia no alto e estava já acostumada. Bem na frente da minha janela tinha uma árvore muito grande. Minha mãe tinha medo de entrar morcego no quarto, mas eu nem ligava, eu não tinha. Nesse dia, eu ainda não estava dormindo e estava muito calor. Então fiquei na janela olhando o céu. Ouvi um barulho e olhei para a árvore. Bem lá no alto, vi o que parecia ser 2 bolas pequenas, bem brilhantes. Fiquei olhando para ver o que era. Então, quando meus olhos se acostumaram com o escuro, vi um menino negro, magro e com aqueles olhos que brilhavam no escuro. Ficamos nos olhando por um tempo, então eu disse calmamente: "Oi, quem é você? O que está fazendo aí em cima?" Ele só deu de ombros e pulou da árvore. Fiquei surpresa com o salto que ele deu, pois ele estava no alto. Ele era um menino pequeno, com a altura de uma criança de uns 6 anos. Ele ficou me encarando por um tempo, depois se aproximou da janela que eu estava e ficou bem embaixo dela, me encarando. Então tornei a perguntar quem ele era e o que queria. Ele me deu um sorriso tão macabro, mas tão macabro, que cheguei a ficar tonta. Então ele começou a crescer. Isso mesmo. Ele foi crescendo, crescendo, até o ponto que ficou da altura da janela que eu estava, que era bem alta, no segundo andar da casa. Ele, com aquele sorriso bizarro no rosto, disse bem próximo a mim: "Fumo. Eu quero fumo. Você tem?" Então desmaiei e recobrei a consciência com os gritos da minha mãe me sacudindo. Contei a ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou em mim. Até hoje, mais de 20 anos depois daquilo, ainda fico assombrada e nunca mais dormi com a janela aberta. Moro em uma área rural, em um sítio pequeno. Possuo algumas galinhas, 2 vacas e um cavalo, além dos meus 8 cachorros. Herdei esse sítio dos meus pais e, como ainda não sou casado, moro aqui sozinho. Não vou citar nomes de ninguém nesse relato, pois vou falar da minha família, e família é coisa séria. Tenho 31 anos e sempre fui um trabalhador rural. Ajudava meu pai aqui no sítio e, quando ele se foi, continuei fazendo tudo sozinho. Minha família toda, tanto a do meu pai quanto da minha mãe, são do Uruguai. Meus pais vieram tentar a vida no Brasil e, assim que se casaram, vieram para cá e se instalaram no sul. Compraram esse sítio e nunca mais voltaram. Eu sou o único da família que nasceu aqui. Tanto a família da minha mãe
quanto a do meu pai é muito grande, mas estranhamente eu nunca os conheci, a não ser por fotos. Sei que meu pai tinha 8 irmãos, todos homens, e minha mãe tinha 3 irmãos, sendo ela a única mulher. Cresci ouvindo falar dos meus tios e tias, primos, avós. Eu, como filho único, sempre quis conhecer todos, mas por alguma razão nunca fomos lá e nem eles nunca vieram nos visitar, nem quando meus pais morreram. Por isso, fiquei muito surpreso quando um dos irmãos do meu pai me ligou perguntando se eu podia abrigar por um tempo um dos seus filhos. Achei estranho, mas disse que sim, afinal era meu primo. Mais estranho ainda foi um dia ser acordado no meio da noite com batidas fortes na porta. Acordei assustado e perguntei quem era. Uma voz de homem falou no idioma do meu pai. Sou eu, primo. Abri a porta achando tudo muito estranho e me deparei com um rapaz alto, moreno e de olhos verdes, muito parecido comigo e com o meu pai. Ele me abraçou e disse que estava muito feliz de me conhecer. Ele era muito simpático, comunicativo. O idioma não era problema para mim, pois em casa falávamos o idioma dos meus pais. Meu primo era muito agradável, mas me incomodava o fato dele não falar nunca sobre a família ou o motivo dele estar ali, mesmo perguntando e insistindo. Ele guardava algum segredo, disso eu tinha certeza. Durante uma semana, o primo ficou tranquilo, me ajudava com os afazeres do sítio e até cozinhava. Mas aí ele começou a ficar estranho, ansioso, parecia preocupado. Sumia por várias horas do dia e quando aparecia estava sujo, às vezes machucado, cheirando muito mal. Quando eu perguntava, ele nunca respondia. Ia para o rio tomar banho e por lá ficava por horas. Ele passou a ficar muito tempo na mata, muito tempo mesmo. No começo não estranhei, pois tanto meu pai quanto minha mãe tinham esse costume, essa mania de passar muito tempo na mata. Eu achava que era mania do povo deles, e agora com o primo fazendo a mesma coisa, comecei a achar que estava certo. Meu primo começou a passar algumas horas na mata durante o dia, depois ficava todo o dia e metade da noite. E quando voltava, não falava coisa com coisa, não respondia às minhas perguntas, não comia, não bebia. Depois, com o tempo, ele começou a passar dias na mata. Eu ficava bobo de ver como ele entrava bem distante e sabia voltar, porque eu fui criado naquele lugar e tinha certeza que se fosse para onde ele ia, não saberia voltar. Nesse meio tempo, começou a desaparecer alguns dos meus animais. Primeiro as galinhas, que desapareciam e apareciam destroçadas. Depois foram os animais maiores, porcos, cachorros, até uma vaca. Eu não sou bobo. Nasci na zona rural, no interior. Sabia muito bem o que meu primo era, no que ele se transformava. Sempre acreditei na lenda do lobisomem. Nunca tinha visto um, mas sabia que existia. E agora estava correndo o risco de ter um dentro da minha casa. Liguei para o número que tinha dos meus tios, mas ninguém atendeu. Nunca atenderam. Comecei a pensar em uma maneira de me livrar daquele problema, mas para isso tinha que ter certeza. Então esperei que ele retornasse e isso aconteceu depois de 3 dias. Nesse meio tempo comecei a fuçar nas coisas dos meus pais e pela primeira vez me dei conta que não era normal eles terem saído do país deles e nunca mais terem voltado. E a família deles nunca entrado em contato. Nunca vi ninguém.
Sempre achei estranho e agora desconfiava do porquê. O medo começou a tomar conta de mim. E se meu primo entrasse transformado e me matasse? Estava com muito medo, não conseguia dormir direito, e então, depois de 3 dias, meu primo voltou. Sujo, machucado como sempre. Esperei que ele se banhasse e descansasse e fui direto ao ponto, e perguntei se ele era um lobisomem. Ele me olhou sem nenhuma surpresa e calmamente disse que sim. Na verdade, ele disse até com uma certa surpresa, como se tivesse ficado admirado de eu não saber. Comecei a fazer um monte de perguntas, mas ele não respondeu a nenhuma e até ficou irritado comigo. Na manhã seguinte, ele me acordou e perguntou se eu queria ir caçar com ele. Achei estranho, mas disse que sim, e entramos na mata juntos. Eu estava com meu rifle e me sentia seguro. Qualquer coisa que ele tentasse, eu iria atirar. Quando entramos na mata, ele se afastou um pouco, olhou bem nos meus olhos e deu um sorriso estranho. Depois começou a se despir. Segurei com força meu rifle e fiquei em alerta. Ele caiu no chão e começou a gritar de uma maneira estranha. E então foi se transformando. E era uma visão apavorante, aterrorizante. Eu não conseguia me mexer, estava paralisado. Uma coisa era acreditar, outra ver com os próprios olhos. Meu primo agora era uma espécie de cachorro misturado com um porco cavalo, muito alto, com uns 2 metros. Poucos pelos claros. Eram pelos cinza, bem clarinho. Seus olhos ainda eram verdes, mas agora brilhavam de uma maneira muito forte. Apontei meu rifle para ele. Sim, atiraria se fosse necessário. Mas então, aconteceu uma coisa que nunca imaginei que pudesse acontecer. Meu primo, ou melhor, aquela coisa, falou com uma voz grossa, carregada. Ele fazia muito esforço para falar. Era como se tivesse que contrair todos os músculos do rosto. Ele disse com aquela voz rouca e devagar. E ele disse: "Esse sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu." Ele disse 3 vezes com muito esforço. Então se virou e correu para a mata. Fiquei parado no mesmo lugar, não sei quanto tempo. Não tinha entendido direito o que tinha visto. Não estava entendendo nada. Confesso que nem ao menos consigo descrever o que vi. Depois daquele dia, meu primo voltou para casa somente 5 dias depois. Não tocamos mais nesse assunto. Decidi que daria o tempo dele. Como disse, não conheço minha família e depois de tudo o que descobri, não conheço nem a mim mesmo. Minha família nunca quis saber da gente e meus pais nunca quiseram saber deles. Não sei se o motivo é somente esse. Não sei o que minha família é e eu não sei o que sou. Não sei por que meu primo veio para cá. Com certeza saberei de alguma coisa um dia. Meu primo ainda mora aqui. Ele não me dá nenhum tipo de trabalho. Ao contrário, me ajuda muito aqui. De vez em quando ele some na mata, mas agora é muito de vez em quando. Acho que ele consegue dominar esse dom, maldição, sei lá. Ainda não paramos para conversar. Sinto que ainda não é a hora e nem o momento. O que sei é que devo esperar, pois ainda vem coisa grande por aí. Quando eu tinha 17 anos, fui visitar meus avós no sítio onde eles moravam.
Era a primeira vez que viajava sozinha e estava muito ansiosa. Me chamo Cris e na época dos fatos eu estava com 17 anos. Morava na cidade de São Paulo com os meus pais e meu irmão. Meus avós moravam no Paraná. Eu estava de férias no meio do ano e ficaria 15 dias com os meus avós. Na verdade, não conhecia muito bem o sítio, pois a última vez que estive lá tinha apenas 3 anos. Meus avós vinham muito ficar com a gente e eu os amava. Me lembro de chegar e ficar apaixonada por aquele lugar. Era simplesmente deslumbrante. Na primeira semana que fiquei lá, nada demais aconteceu, a não ser uma música que sempre começava a tocar exatamente às 3 da manhã. Sei a hora, pois durmo tarde e fico até quase de manhã no celular, e percebi que essa música, o nome dela é Lua Branca, que é uma música bem antiga. Tocava sempre a essa hora. No começo eu não me importei, só achei meio estranho meus avós ficarem de madrugada ouvindo música, mas enfim, era a casa deles. Só que começou a me incomodar, pois era sempre a mesma música e o mesmo horário. Então na manhã seguinte, questionei meus avós na hora do café da manhã. Notei que eles se entreolharam, mas não falaram nada. Mais tarde, eu estava ajudando minha avó na cozinha. Ela estava no fogão e eu sentada na mesa descascando batata. Minha avó veio e se sentou próxima a mim. Ela disse: "Minha neta, deixa a avó te falar. Quando você ouvir aquela música de novo, fique no quarto. Nunca vá ver o que é e feche bem a porta." Perguntei o porquê e ela disse: "Porque sim", e encerrou o assunto. Bom, na verdade, se ela não tivesse falado nada, eu nem tinha me interessado. Mas como ela falou, fiquei com aquilo na cabeça. E na madrugada eu estava, como sempre, no celular, quando começou a tocar aquela música, Lua Branca. Fiquei um tempo na cama, ouvindo a música, então resolvi que ia ver o que era. Abri a porta devagar e fui descendo as escadas, tentando não fazer barulho. Parei no alto da escada e a música ficou um pouco mais alta. Tentei olhar dali para ver se via alguma coisa, mas não consegui. Então desci um degrau e olhei. Congelei, pois vi um casal que não era meus avós dançando. Eles estavam usando roupas antigas e a sala não era a da casa dos meus avós. Estava tudo diferente. A cor, as mobílias, tudo. O casal dançava abraçados um ao outro. Eu fiquei olhando. Parecia que estava hipnotizada. Então, de repente, a música parou e aquele casal me olhou. Levei um susto e gritei, pois seus rostos eram de caveira. Eles me olhavam e começaram a vir para perto da escada. Gritei de novo quando vi que eles não andavam e sim flutuavam. Eles começaram a subir a escada, ainda abraçados. Então corri para o meu quarto e tranquei a porta. Corri para a cama e me cobri toda. Foi aí que iniciou o terror. A maçaneta da porta começou a girar fortemente enquanto davam batidas na porta. Eu estava aterrorizada, assombrada e desesperada. Comecei a orar e não entendia como meus avós não acordavam. Bom, aquilo tudo durou até eu adormecer de medo. Na manhã seguinte, questionei minha avó e ela primeiro me deu uma bronca por eu ter desobedecido sua ordem. Depois me disse que há muitos anos, quando ela era jovem, morava uma família naquele sítio. Era o pai, a mãe e 2 crianças. Todos gostavam muito deles, pois pessoas boas que ajudavam a todos. Naquela época, tinha-se o costume de acolher andarilhos. As porteiras ficavam abertas e os sitiantes deixavam frutas e pães para os viajantes. Bom, e essa família ia além.
ela deixava que eles se banhassem no riacho quando estava muito quente. Um dia, apareceu por lá um andarilho que, segundo contavam, se apaixonou pela senhora, que era realmente muito bonita. Esse andarilho passou a ir regularmente lá e até fazia alguns serviços. Mas o que se sabe era que a senhora jamais o incentivou. Ela era muito honesta. Eles tinham o costume de toda noite, quando as crianças iam para a cama, eles colocavam a música preferida deles e dançavam. Bebiam uma água ardente e iam dormir. Então um dia, eles não foram vistos por ninguém, e nem no dia seguinte e nem no outro. As pessoas começaram a se preocupar e foram até lá, e os encontraram mortos na cama, e os filhos tinham desaparecidos. Até hoje não se sabe deles. A polícia disse na época que provavelmente eles foram mortos na madrugada entre 3 e 3:30 da manhã. Então o sítio ficou abandonado até que as pessoas começaram a escutar essa música que você escuta e ver os espíritos dançando. E isso acontece sempre às 3 da manhã, provavelmente a hora que tiraram suas vidas. Eu cresci ouvindo essa história. E quando me casei com seu avô, resolvemos comprar esse sítio, reformar e começar nossa vida. A gente achava que assim eles iriam embora, mas não foi bem assim. Resolvemos conviver com isso, pois nem eu e nem seu avô temos medo. Criamos nossos filhos aqui e eles nunca perturbaram e até já nos livraram de algumas coisas ruins. A única coisa chata é que nunca chamamos ninguém para vir aqui, pois as pessoas não são como a gente. Elas têm medo. Na noite seguinte, quando ouvi a música, fiz uma oração para que aquelas almas conseguissem descansar e o que tinha acontecido com os filhos, que eles também descansassem em paz. Eu tenho 24 anos hoje e devo dizer que amo música antiga, especialmente essa, Lua Branca.